O começo de temporada desses dois jogadores é incrível e por motivos diferentes eu resolvi abordar aqui sobre isso e falar um pouquinho sobre os dois jogadores. Um que é amplamente conhecido, claro, vocês sabem, e o outro nem tanto, mas que é um jogador que particularmente eu assisti na temporada passada, no final da temporada mais um pouquinho, e eu vou falar aqui. Antes, só deixa o like aqui no vídeo, a sua inscrição também aqui no canal. Esse é o Guide de Futebol Internacional. Eu sou Eduardo Jardim e vou falar sobre Erling Haaland e Nick Woltemade, atacantes de Manchester City e Newcastle, respectivamente. Seleções também de Noruega e Alemanha, também, respectivamente, né? E por quê? O Haaland é até chovendo molhado, né? Poderia falar aqui e tipo, nossa, nenhuma novidade, né? Tá bom. É o Haaland, todo mundo já sabe quem é, como joga e por que faz o que faz, enfim. Mas o começo de temporada dele é absurdo e já são 12 gols, aliás, 12 jogos seguidos marcando gols, muito mais gols, claro que aí na conta tem jogos entre seleção norueguesa e Manchester City, mas se você ampliar o leque até o final da temporada passada, voltar, né, até o final da temporada passada e até os amistosos pré-temporada, no caso um amistoso, né, contra o Palermo, seriam 17 jogos seguidos marcando, à exceção da segunda rodada da Premier League desse ano, que o City perde para o Tottenham por 2-0 no Etihad e ele não faz nenhum dos gols, não faz nenhum gol, claro, porque o City não fez gols. Mas a sequência depois disso é absurda. Eu vou contar esses 17 já, contando desde a temporada passada. No Mundial de Clubes, Al Ain ele marca, Juventus ele marca, Al Hilal ele marca, aí acaba a participação do City. Aí é amistoso, Palermo ele marca, primeira rodada, o Wolverhampton ele marca também, duas vezes, né, no caso, nos outros foram só um. E claro que no meio desses jogos aí teve jogo metendo assistência também além do gol. Aí o jogo contra o Tottenham que ele não marca, Brighton derrota até por 2-1, mas ele faz gol. Aí pela Noruega, amistoso contra a Finlândia, ele faz gol. Depois eliminatórias da Copa contra a Moldávia, aquele 11-1, que ele faz 5 gols e ainda dá 2 assistências. Depois disso, marca contra o United 2 vezes, marca contra o Napoli na Champions League, marca contra Arsenal, Burnley 2 vezes também, Mônaco 2 vezes, Brentford, Israel 3 vezes na vitória por 5-0 da Noruega, depois 2 vezes contra o Everton e essa semana sobre o Villarreal, ele também faz o golzinho dele. Tem a oportunidade de aumentar essa sequência contra o Aston Villa domingo pela Premier, mas enfim, é uma sequência absurda, são simplesmente gols atrás de gols e gols de tipos diferentes. Tem gol de pênalti, tem gol de cabeça, tem gol pelo pé de direita, de esquerda. É um centroavante muito... como é que eu posso explicar? Um centroavante que faz muito gol seria uma idiotice sem tamanho. Mas é aquele cara que tem o talento para fazer gol. Porque é o tipo de coisa assim, você pode treinar finalização, claro, você pode ter bons atacantes que não são tão goleadores, mas o cara ser bom em fazer gol é realmente um dom, que claro, é aprimorado, né? E o Haaland não é à toa que já tem aí, ao longo da carreira, já são mais de 200, não, quase 300, será que já são? Não contei aqui também, deveria ter contado antes, ver alguma estatística, mas enfim, é um cara que já tem temporadas na carreira de 30, 40 e 50 gols. E não parece ainda no seu auge, né? Vale lembrar que são apenas 25 anos de idade. Então, simplesmente, a gente ainda vai ver muito desse jovem rapaz aí fazendo gols. É um centroavante que, com a força que tem, com a capacidade de leitura, de atacar espaço, que é uma coisa que ele faz como poucos, né? Claro que o time, o entorno dele colabora muito para isso, né? Ter jogadores inteligentes com ele também é importante para acompanhar essa leitura e colocarem a bola ali onde ele vai receber, onde ele vai avançar para receber, né? Ou onde ele vai estar dentro da área onde ela cair, né? Que é uma coisa que o outro atacante que eu vou falar aqui tem muito disso. Mas o Haaland, com a força, a velocidade, a leitura que tem, a capacidade de arrastar os defensores, é realmente impressionante. E essa sequência aí que ele vem tendo é absurda. Só acho que valia pelo menos uma nota de rodapé aqui nesse canal para falar sobre esse começo espetacular de temporada dele. Não que seja nenhuma novidade também, né? O Haaland sempre foi dos melhores fazedores de gols do mundo. E aí, até dentro da questão de jogadores diferentes como exercem funções, né, que são em teoria a mesma função, os dois são centroavantes, mas
você assiste o jogo, você claramente vê a diferença, vê o tipo de jogo que cada um influencia ali dentro do seu clube, que é o Nick Woltemade, né? Aliás, eu não sei se pronuncia Woltemade ou Woltemade, porque ele é alemão, né? Então, mas o jovem atacante foi comprado, né, pelo Newcastle, vindo do Stuttgart, né, onde ele surgiu, inclusive. Na verdade, não, ele surge no Werder Bremen, né? Depois ele vai pro Stuttgart. Mas foi visto um pouquinho com uns olhos de desconfiança, né? Porque foi um valor bem alto, foram 85 milhões, é realmente um grande valor. Mas se você pensar que é uma coisa até que eu falei muito na transferência do próprio Isaac pro Liverpool, né, saindo do Newcastle. Hoje o gol custa caro, o atacante custa caro. E ainda com um jovem com tanta projeção, e no caso do Woltemade, ele é um jogador que ainda tem 21 anos, 21 não, tem 23 na verdade. 23 anos, mas ele talvez tenha até estourado um pouquinho tarde, porque quando ele surge no Werder não teve tanta regularidade, tanta sequência mesmo, bem jovem até, né? Eram 5 temporadas atrás, ainda com 17 para 18 anos, e aí ele não consegue performar tanto, que eu acho que é natural, ainda mais numa liga em que para você ser um centroavante, igual a Bundesliga, você tem que ter já um pouquinho mais de, se não uma experiência, mas uma mobilidade talvez um pouquinho maior, uma força um pouquinho maior, ou ser um cara muito, muito fora da curva na arte de fazer gols, igual o Haaland, por exemplo. Tanto que ele é emprestado, o Woltemade, enquanto ele ainda estava no Werder Bremen, ele é emprestado para o Elversberg, né, da terceira divisão. Lá ele consegue jogar um pouquinho mais e tal, volta para o Werder, já não consegue desempenhar tanto, e vai para o Stuttgart, onde na temporada passada ele talvez tenha feito a sua grande temporada aí, começou a ser convocado para a seleção, foi muito bem na Eurocopa Sub-21, né? Enfim, teve grandes momentos ali, e consegue esse destaque a ponto de ser comprado pelo Newcastle para substituir o Isaac, né? E eu acho que o grande ponto aqui se você olhar os números, porque quem adora só olhar números, né, que é uma baita de uma besteira esquecer o jogo e só olhar números, ele nem fez uma grande temporada passada, contando só o Stuttgart, ele fez 33 jogos com 17 gols e 3 assistências. Se você aumentar o leque aí para a seleção, para a Euro Sub-21, ele até aumenta para 28 gols em quase 50 jogos e tudo mais. Mas o interessante é você olhar o tipo de jogo que ele gera. É um jogador de 1,98 que atua com uma mobilidade muito grande. É difícil você ver, eu vou falar tipo meio exagero aqui, é difícil você ver um cara tão alto, tão habilidoso, tipo era o Ibrahimovic. Eu tô falando que ele tem o mesmo talento que o Ibrahimovic, nem que ele joga parecido, porque eu acho até um pouco diferente. Mas o Woltemade joga muito fora da área, sabe sair, inclusive ele prefere muitas vezes, eu falei do Haaland, né, de atacar espaço, de receber essa bola na frente, profundidade, de arrastar. O Woltemade não faz tanto isso, ele mais sai da área para trabalhar com os seus meio-campistas, no caso do Newcastle, principalmente o Bruno Guimarães, que é quem chega mais à frente, mas o Joelinton também, o Tonali, enfim, e acaba liberando esse espaço para o Anthony Gordon atacar de um lado, muitas vezes para o Trippier, quando tem liberdade, subir também pelo lado direito, atacar pelo outro. Eu esqueci o nome do outro ponta, o que fez uns gols esses dias, fez 2 gols na Champions contra o Benfica, meu Deus, esqueci o nome dele, o Burns, Harvey Burns, esqueci. Também, enfim, é um cara que com essa movimentação inteligente ele libera muitos espaços e não tem nenhum problema em não ser um atacante que a todo momento vai estar lá na área atacando espaço, tentando finalizar. Não, ele gera muito jogo, inclusive, tanto que a média de finalizações, falei do Haaland, dele por jogo, né, do Woltemade é 2.27, acho, por jogo na Premier League, do Haaland é 4.47, um grande salto aí, né, a mais pro Haaland. E são apenas estilos de jogos, mas que funcionam muito bem, né? E aí, o Woltemade seria até o que a gente diz no basquete, como se eu fosse do basquete. Mas o que eu assisto bastante NBA, especialmente, né? E é o que se diz muito do unicórnio, que é aquele jogador muito único que não aparece a todo momento, que é o caso dele, me parece o caso dele. Um jogador tão alto, tão habilidoso. E para quem não conhece ele, de repente, agora na Premier League fica mais fácil, né? Mas eu, particularmente, eu vi alguns jogos dele, como eu falei, poucos, mais no final da temporada passada. A reta final dele é muito boa, tá? Ele engata uma sequência fazendo, acho que são 5 jogos seguidos fazendo gol e tal. Mas um que é muito interessante, que até o pessoal pode falar, mas o nível era meio mais baixo. É verdade. Mas a final
da Pokal, né, final da Copa da Alemanha, que é entre Stuttgart e Arminia Bielefeld, que era o Arminia estava na terceira divisão na época, eu nem sei se chegou a subir ou não, mas enfim. É 4-2 para o Stuttgart, ele tem um gol anulado, eu acho, ele faz um gol dele também, que depois valeu. Mas ele tem uma baita atuação nesse jogo, é realmente muito interessante de ver aquele cara daquele tamanho, driblando, saindo da área e com qualidade para jogar fora da área também, que é muito importante. Mas se você puder, você não conhecer ainda, procure os melhores momentos desse jogo, que eu acho que você tem uma boa noção do que que o Voltermed pode entregar. E de novo, um cara que vem está sendo um pouquinho mais importante agora pela seleção, e até é importante também citar, né, que acaba com um jogador desse tipo, diferente, você acaba que precisa de uma adaptação, uma certa adaptação do time dele ao redor dele. Os jogadores entenderem um pouquinho como ele funciona, como ele trabalha, como ele sai da área e tal. O Isaac, que era o centroavante anterior, é uma pegada já mais diferente. Era mais pro lado do Haaland, em teoria, sabe? De atacar mais o espaço, de ser o centroavante que não, apesar de conseguir também, mas que espera mais o jogo, que não participa tanto da construção dele. O Voltermed é um pouco diferente. Então, necessita também de uma adaptação dos companheiros, de entenderem ele, de acompanhar a leitura dele. E aí, até finalizo. Sobre a leitura de jogo, é muito interessante assistir como muitas vezes ele sabe onde a bola vai cair, porque ele é um cara muito grande, mas não é tão forte, não é tão bom brigando pelo alto, por exemplo, até tem gol de cabeça já nessa temporada, e é difícil não ter com 1,98, mas você não vai ver todo momento ele brigando com os zagueiros e ganhando, mas muitas vezes ele está exatamente onde a bola vai sobrar na área, a bola vai ser disputada, vai cair, ele vai estar na posição certa. Então prestem atenção, se tem dois centroavantes aqui que são espetaculares, de estilos diferentes e tipos diferentes, mas dois grandes jogadores, estágios diferentes também da carreira. Mas o Voltermed aí, para quem não conhece, é um ótimo atacante para ficar de olho. Se você gosta de jogadores diferentes, eu ia falar alternativo, não é alternativo, ou se for, é no melhor sentido da palavra, tá? Porque ele é muito, muito bom jogador. Enfim, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!